Neemias teve apoios, mas a base dele foi o Senhor. Deus vai enviar apoios, desde que ele seja a base da sua vida. Então, se você está constatando que coisas aí, áreas, pioraram, você pode ver Deus nisso. E entra definitivamente nesse propósito. Neemias entrou. E foi a melhor coisa, não foi a mais fácil, não foi por um bom tempo, não foi a mais agradável, a mais confortável, aconchegante decisão que ele tomou na vida dele, mas foi a melhor da vida dele. Ele tomou a decisão de entrar no propósito de Deus, de assumir o seu lugar com Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais um encerramento de Casa Firme. Que bênção, hein? Que privilégio. Vamos falar com Deus, vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por mais essas 25 horas que desde ontem nós começamos. Estamos aqui, tanto neste altar como em cada um, meu Deus, onde houve alguém empenhado, disposto, comprometido com a sua família. Desde aqueles que a família são apenas uma pessoa que crê, uma pessoa que acredita, que espera, meu Pai, cada recompensa de cada passo, de cada momento que passa na tua casa, na tua presença, que passa em oração, que passa em jejum, que passa buscando, clamando, pedindo, buscando, batendo na tua porta, que cada um, meu Deus. E desde aqueles que a família são enormes, são o marido, a mulher, os filhos, os irmãos, os pais, os avós, os netos. Eu oro, meu Deus, para que assim como Paulo disse, com convicção para aquele carcereiro que estava desesperado, crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e os da tua casa. Que assim seja na vida dessa pessoa. Que ela veja a salvação e que não só, meu Deus, a salvação, mas que nessa terra ela veja o teu cuidado, que ela veja mudanças, libertações, transformações e tanto curas do corpo como da alma na família dela. Eu entrego, meu Deus, esse nosso último período nas tuas mãos, para que o Senhor tanto nos ouça, nos responda, como principalmente venha falar conosco, que somos teus servos e discípulos. Que assim o Senhor, meu Pai, venha nos dar mais esse fechamento com palavra, com direção, com respostas das nossas orações e com a bênção do Senhor para esse dia. Eu consagro esse dia ao Senhor, essa quinta-feira. Eu consagro a minha vida. Eu consagro a vida de cada pessoa que está aqui e cada pessoa que nos acompanha agora na nossa transmissão. E eu declaro, meu Pai, que seja um dia poderoso e abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Mais do que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Diga, eu penso grande. Eu penso como Deus. E os pensamentos dele me fazem
cantar um som alegre, e o que eu canto hoje eu viverei esse ano. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. E vamos aqui para Neemias. Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Pois bem, Neemias é leitura obrigatória de qualquer pessoa que queira seguir com algum projeto de Deus. Primeiro porque o Neemias, ele nos mostra que não adianta, se você é uma pessoa que você diz, né? Hoje, como é fácil chegar nos ouvidos de qualquer pessoa, o que qualquer pessoa fala, tem uma palavrinha, aliás, não é nem uma palavrinha, ela não é tão pequena assim essa palavra, mas que é difícil você ficar uma semana sem ouvir. Muito difícil. Ainda mais se você é uma pessoa que frequenta uma igreja. E, claro, pode ser essa igreja. A palavra propósito. Talvez você está ouvindo muito essa palavra.
porque eu tenho um propósito, porque eu vivo por um propósito, porque há um propósito na minha vida, porque eu estou aqui neste lugar por um propósito, porque o meu trabalho é um propósito, o meu casamento tem um propósito, os meus filhos têm um propósito, porque o que eu estou fazendo tem um propósito e tal. Sem contar as vezes que você ouve no culto mesmo. Que você ouve numa mensagem, numa pregação. Neemias tinha um propósito. Mas o propósito não era de Neemias. O propósito não era do Neemias. O propósito, a palavra propósito, ela tinha que ser uma palavra que, assim, com honestidade intelectual, as pessoas só usariam quando ela fosse ligada a Deus. Essa seria a forma correta de usar a palavra propósito. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que propósito é algo de Deus, não é algo meu. É um projeto que ele é de Deus. Ele vem de Deus e ele cumpre, ele atende à vontade de Deus. Então, você que é uma pessoa santa, eu não disse uma pessoa perfeita, mas eu disse uma pessoa santa. Quer dizer, você que é uma pessoa que tem uma atração pela santidade. Você não vai mais usar a palavra propósito para comprar qualquer coisa. Falar, não, porque isso aqui tem um propósito. Você não vai mais usar a palavra propósito para justificar algo que você quer muito, que as pessoas estão te perguntando. Você não vai usar mais a palavra propósito para que as pessoas elas aceitem algo que você decidiu, que você fez, um lugar para onde você foi e que não faz sentido. Mas falar de propósito é quase que não ter que dar mais nenhuma explicação. Não. Propósito tem a ver com Deus. Tem a ver com um projeto de Deus. Tem a ver com a vontade de Deus. O propósito, ele não é meu. Eu sou dele. Eu pertenço a um propósito. Você pertence a um propósito e não o contrário. Não é um propósito que me pertence. Sou eu que pertenço a um. Não é um propósito que te pertence, é você que pertence a um. Então, na terça-feira ainda eu falava de pertencimento. E aqui a gente vai também fortalecendo a nossa identidade e assumindo os nossos verdadeiros lugares. Porque o meu pertencimento verdadeiro, ele tem a ver com o propósito ao qual a minha vida pertence. Então, não adianta eu ficar correndo atrás de pessoas por conta do fluxo atual. Qual o fluxo que você está seguindo hoje? Você está naquele grupo das pessoas que vão ser bilionárias, milionárias? Você está no grupo agora do quê? Da estética? Você está tentando atingir um padrão estético aí, porque seja você homem, seja você mulher, as pessoas que você tem acompanhado aí na mídia, elas têm um padrão visual, né? Ou o cabelo, ou a pele, ou, né, o formato do rosto, o corpo, o tipo de roupa que usa.
Ou você é aquele tipo de pessoa que agora tem acompanhado muito um determinado assunto, ou é política, ou é segurança, ou é esporte, enfim. Isso não é o teu propósito. O teu propósito, ele é algo que vem de Deus. E quando realmente nós servimos a Deus, nós não vamos ser egoístas a ponto de que, descobrindo que Deus tem algo diferente, às vezes tão diferente do que nós já seguimos, de onde nós já chegamos, que chega a ser algo na direção oposta. Nós, mesmo sabendo, tomando conhecimento, fingir que não é conosco. Não pode ser isso, porque eu nunca quis, porque eu não quero, porque não é isso que eu pensei para a minha vida, não é nesse lugar que eu quero viver, não é essa vida que eu quero ter. Neemias, o último versículo do capítulo 1 diz: nessa época eu era o copeiro do rei. O problema não chegava até o Neemias. Veja que ele teve que perguntar, e aquele tipo de pergunta que às vezes a gente faz para algumas pessoas e arrepende, né? E aí, como é que tá? E a pessoa, ela acaba decidindo contar. Numa conversa, numa viagem do irmão dele, ele perguntou: e aí, como é que está lá em Jerusalém? Como é que está a situação dos que sobreviveram do cativeiro? O irmão dele contou a verdade. O irmão dele não aumentou. Tanto que depois nós vamos ver no capítulo 2 que ele mesmo desceu lá para conferir aquelas informações, né, o Neemias, e ele viu que estava daquele jeito e ainda pior. Então, esse é um ponto que eu acredito que muita gente vai se identificar agora, neste momento, neste ano, nessa fase da vida, que é quando Deus permite, e não foi o caso aqui, mas há casos que nós vemos tanto na Bíblia como na vida de pessoas que Deus não só permite, mas também Ele próprio faz com que alguns momentos fiquem piores, as coisas elas fiquem ruins, elas piorem, elas tenham um período ali bem difícil, um período de coisas dando errado, das coisas elas sendo deterioradas, elas se perdendo dos seus devidos lugares. E vamos lembrar daquela frase que a bispa fala, né? A nossa vida tem que estar de forma que nada esteja faltando, nada esteja quebrado e nada esteja fora do lugar. Quando você ouve o que o Hanani falou para o Neemias: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Tem a ver com isso? Não. Não tem nada a ver. E aí o que o Neemias ele passa a sentir não foi algo mais normal e também não foi algo controlável. Que ele ouve aquilo, ele podia ter simplesmente sacudido, né? Sabe, aquelas informações, sabe? Ah, não é comigo. Ah, não é a minha vida. Ah, isso não chega até mim. E quando eu digo não chega até mim, não é que ele não tenha recebido a informação, mas sabe, não me atinge. Não muda a minha vida, não muda o meu contexto, não muda a minha realidade. Isso não muda a minha realidade. E realmente
a realidade do dia a dia dele. Isso não mudava por conta daquelas informações. Mas ele fica de um jeito que ele mesmo fala que ele nunca havia antes servido o rei triste. E a gente sabe que pessoas têm problemas, têm dias de dores do corpo, tem problemas no casamento, aquele dia que as coisas não estão como a gente gostaria, tem problema com criança, né, com filho, situações que você está ali trabalhando, corrigindo, fazendo, mas nenhuma delas deixou Neemias no estado emocional que ele ficou quando ele ouviu o estado que estava Jerusalém e os sobreviventes do cativeiro. Pois bem, é o que eu estou dizendo, Deus tem coisas que Deus permite que elas piorem, que elas fiquem ruins mesmo. E esse é um propósito, que elas fiquem ruins para que elas causem o efeito necessário para que quem ainda não tinha se envolvido naquilo e sabe, se comprometa naquilo e coloque a sua vida naquilo e coloque força naquilo, então coloque, que foi o caso do Neemias. Pois o Neemias, ele não ouviu aquilo e ficou por isso mesmo. Ele passou a orar por aquilo. A orar. Primeiro reconhecendo o seu papel naquilo. Ele reconhece quem ele era, ou seja, eu sou um israelita. Eu sou uma pessoa que eu sou resultado de um milagre e que é também o resultado de promessa que Deus fez a um homem, que foi o Abraão. O Abraão e a mulher dele, Sara, não podiam engravidar de jeito nenhum. E Deus falou que ele seria pai de muitas nações. E Deus cumpriu a promessa. E depois, quando aquela família não era mais uma família, mas se tornou um povo, e um povo de milhões, Deus disse: se vocês colocarem em prática os meus mandamentos, eu vou juntar vocês, eu vou ajuntar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou zelar de vocês. Mas se vocês não colocarem em prática os mandamentos que eu vou fazer vocês saberem, aí vocês vão ter esse tipo de vida aí, ó. Vocês vão ser humilhados, vocês vão ser subjugados pelos seus inimigos. Então, o Neemias, ele reconheceu, olha, eu estou vivendo a minha vida, eu estou tocando da minha forma, eu estou fazendo do meu jeito, mas eu não lembro mais de Deus. Eu não lembro mais da palavra de Deus, eu não lembro mais das leis de Deus. E o que não é lembrar? Não é que esquece, é que aquilo para de ser falado, aquilo para de ser praticado, aquilo para de ser obedecido. Ele não estava mais obedecendo, sabe? Opa, isso aqui agora é o momento, é o dia, é a hora de parar. E eu tenho que parar para Deus. Senão Deus vai me parar. Ó, isso aqui não cabe na vida de quem adora ao Deus verdadeiro. Então, eu não vou mais ter isso aqui, eu não vou mais fazer isso aqui. Essa palavra não cabe na boca de uma pessoa que serve a Deus de verdade. Então, eu não vou mais usar isso aqui, eu não vou mais repetir isso aqui. Então, eu vou mudando, eu vou praticando. E a prática consiste em algumas coisas que você não fazia, você faz, e outras que você fazia, você para de fazer. Você deixa de fazer porque você sabe que aquilo não agrada a Deus. Não, Deus não quer isso. E o Neemias, ele reconhece primeiramente o pecado dele. Senhor, eu pequei. Eu sou um desses que a minha vida estava tão
boa, né? Eu cheguei num nível, num patamar de vida que eu não lembrava do Senhor, eu esqueci. Sabe, eu abandonei o Senhor. Não tinha mais comunhão, não tinha mais oração, não tinha mais busca, não tinha mais separação. Meu trabalho e eu éramos um só. A Pérsia e eu, com cultura, com comida, com conforto que eu tinha na minha profissão, na minha posição junto ao rei, éramos um só. Mas não éramos o Senhor e eu um só. Eu não era o teu povo e o Senhor não era o meu Deus. Eu não era servo e o Senhor era meu Senhor. Não tínhamos mais comunhão. Eu pequei. E eu sei exatamente o pecado que o povo cometeu, porque é o meu pecado, é o pecado que eu cometi, é como eu estou vivendo, e por isso que a capital do lugar que o Senhor separou para o teu povo está do jeito que está. O abandono de Jerusalém tinha a ver com o abandono das leis do Senhor. O abandono do povo de Jerusalém, um povo agora já visto como um povo inseguro, um povo incapaz, um povo insuficiente, um povo deficiente. Por quê? Porque aquele povo foi adotando para si aquelas posturas espirituais. Então, eu faço algumas perguntas para você agora para te situar. Aliás, 2026, né, quando a nossa produção pergunta para mim o título, geralmente me vem, tanto que um deles eu já até dei esse nome, é Situação e Posicionamento. Eu vejo que Deus tem me dado mensagens de situação, né, para eu me situar, deixa eu ver, deixa eu me situar aqui, como eu estou, quem eu sou, onde eu estou, né? Em que posição, em qual é a minha situação espiritual. E eu te pergunto, você hoje é um com quem? Você é um com Deus? Responda com sinceridade que isso pode já te dar um caminho para a sua vida. Ou você é um com alguma coisa? Você é um com uma marca? De repente você é uma pessoa, eu vejo gente aqui, que a pessoa faz de tudo, ela tem uma ligação com uma marca, ou de roupa, ou a marca do celular, né, que é uma coisa bem, aqui é uma coisa comum, mas eu sei que tem lugares, e o Brasil é um deles, que tem gente que tem uma marca com determinada tecnologia, tem uma questão, né, uma ligação, uma dependência da imagem que vai ter a partir de uma marca, de determinadas marcas. Tem gente que é um com o seu trabalho. Sua vida gira em torno do seu trabalho. Sua saúde, seus horários, seu humor, suas guinadas na vida giram em torno do seu trabalho. Ah, bati minha meta. Ah, tudo deu certo. Estou bem, estou maravilhoso, estou... Mas as coisas estão indo mal no trabalho, estou mal, estou mal-humorado, estou intragável hoje. De repente você é um com uma coisa que está dominando a vida das pessoas. Você é um com o entretenimento. Você é aquela pessoa viciada em assistir. Se você é aquela pessoa viciada em jogar.
ou é jogo de computador, de videogame, de celular, ou são séries, filmes. Você está aí, você termina um, você já está pensando no próximo. Suas ansiedades, elas têm a ver com o que você vai assistir agora, o que você vai maratonar. Está chegando igual hoje, quinta-feira, tem gente que já, deixa eu ver que horas que eu vou começar, qual que eu vou maratonar. E claro, tem gente que é um com uma pessoa. Ah, mas eu não tenho que ser uma só carne com o meu cônjuge? Sim. Mas como disse Paulo, antes você precisa ser um só espírito com Deus. Antes de ser uma só carne com o seu cônjuge, você precisa ser um só espírito com o Deus verdadeiro. E aí? Você se situa, se encontra agora exatamente em qual das respostas? Você é uma pessoa como Neemias? Neemias, quando recebeu essa situação, ele estava muito bem no seu trabalho. Então, para mim, Neemias é o tipo de pessoa que ele era uma extensão do trabalho dele. E como o trabalho dele era um bom trabalho, era um cargo de confiança, era um cargo de regalias, estava muito bem. Mas Neemias, ele é um arquétipo daquela parábola, daquele homem que o Senhor encontra ele já construindo mais um celeiro. E o Senhor fala para ele, essa noite pedirão a tua alma e o que tens vai ser para quê? Louco! Louco! Você colocou toda a sua vida em coisas, em dinheiro. No caso daquele homem, em grãos, em coisas. E o Neemias, que era um israelita, era um filho de Abraão, era um servo, né? Vamos dizer, era para ser um servo de Deus, estava com a vida dele toda em Suzã, lá no palácio. Mas aí Deus traz um sentimento, Deus permite no coração dele ali uma tristeza para que ele se situasse, não, eu não estou vivendo como eu tenho que viver, não. Eu estou vivendo sem propósito. Não tem na minha vida aqui algo que é para Deus. E a gente não pode dizer, eu não posso dizer que eu sirvo a Deus se eu só o busco, se eu só paro para ouvi-lo enquanto eu tenho necessidades. Enquanto eu tenho necessidades, então eu venho até a casa de Deus, eu ouço a palavra, eu faço orações, eu dou ofertas. Não. Mas quando está tudo bem, eu faço como Neemias. Não, estou vivendo a minha vida aqui. Não, estou desfrutando aqui das minhas regalias. Eu estou aqui vivendo o que é para mim, o que eu tenho direito. Estou usufruindo aqui dos meus benefícios. E eu não me lembro da palavra, eu não pratico as leis e os mandamentos do Senhor para a minha vida. Que é a maneira que muita gente tem vivido. Quando você pega uma estatística de pessoas que têm depressão, você vai ver que a maioria, não todas, mas a maioria, não entraram numa depressão num momento crítico da vida. Num momento de muita dívida, num momento
de um casamento, eu fui traído, eu tive uma traição, houve um adultério, eu tive uma grande perda. Tem gente que é nesse caso, mas a quantidade de pessoas que tinham uma vida relativamente boa, que tinha dinheiro na conta, que tinha um casamento, que tinha trabalho, uma vida. E a depressão é o início de pessoas saberem o seu propósito. Tem gente que, eu conheço inclusive pessoas que entraram em depressão e a depressão foi a tristeza de Neemias da vida delas. Que foi para que elas conhecessem, algumas inclusive foi para se lembrarem do Criador, do Deus Todo-Poderoso. E de saberem que elas têm um propósito para seguir. De que a vida não era só aquilo que elas pensavam. Trabalhar, comprar alguma coisa, fazer uma viagem de vez em quando, me socializar com pessoas, ter minha vida, envelhecer, acompanhar as tendências. Não. O que Deus espera de mim? O que Deus tem comigo? Quando a gente para e a gente ora e ouve Deus, quantas vezes que a gente vê que a gente se acha no direito, porque eu devia estar vivendo isso, eu devia estar vivendo aquilo, porque tal coisa já era para estar acontecendo comigo, na minha vida. E se a gente para e ouve o Espírito Santo, é o contrário, a gente diz, não, eu tenho o que eu não mereço, eu recebi o que eu não dei condições ainda para Deus me dar, e Deus já fez na minha vida, Deus me dá, Deus me sustenta, Deus me promove, Deus me abençoa. E para quê? Deus me dá saúde. Num tempo em que tanta gente está mal, não tem energia, não tem força, num tempo em que tanta gente está, tolhida de raciocínio, de inteligência, a tal da inteligência emocional, então, é artigo raríssimo. E aí, se eu olho para a minha vida, eu vejo, apesar dos desequilíbrios externos, eu vejo um equilíbrio. Eu vejo estabilidade, eu vejo inteligência, eu vejo contundência, firmeza. Peraí, eu sou isso? Não, eu não sou. Eu tenho isso? Não, eu não tenho. Eu sou tão bom assim? Eu construí isso? Não. Mas Deus me deu. Deus me colocou onde Ele colocou. Deus está fazendo, até aqui, Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. E Ele não está fazendo isso apenas para que, como a bispa fala, quando uma pessoa ganha muito dinheiro e sai aí e estampando marcas e comprando os carros que são aquele fluxo, né? Aquela tendência, porque eu vou ter tal carro, porque eu vou ter tal marca, porque eu vou frequentar tais lugares, porque eu vou comer em tais restaurantes, porque eu vou fazer aquela rota que as pessoas que ganham dinheiro fazem. Não, por que eu estou na condição que eu estou? Eu mereço? Não. Mas ainda assim, Deus fez na minha vida. Deus me dá lucidez, Deus me dá uma visão, Deus me dá situações, Deus me dá uma condição e, acima de tudo, Deus me dá uma fé. Porque acredite, o que você olha aí agora, igual Neemias, e você vê problema diante de você em cada área, o que é isso?
Esse é o teu chamado de fé. Que é onde Deus quer você agredindo. E agredindo de forma espiritual. Peraí, isso aqui agora eu vou pegar esse campo aqui arrasado e eu vou profetizar sobre ele. Eu vou, não é, sabe, eu tenho direito, não, eu quero. Não, eu vou profetizar, eu tenho uma palavra. Cadê a prática da palavra? Porque são leis, a palavra são leis espirituais. Que Deus quer o quê? Que eu pratique. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Quantas palavras que eu não estou executando, praticando, que eu não estou cumprindo. Quanto que eu estou passando por cima do que eu já ouvi. Então, se eu ouvi, eu sei. Eu sei o que Deus pensa. O que é pensar grande, que nós tanto temos ouvido falar da palavra profética? Pensar grande é pensar como Deus. E o Neemias, quando ele teve aquele momento, e ele foi a Deus orar, ele começou a pensar como Deus. Espera aí, eu não estou aqui por acaso. Eu não tenho a posição que eu tenho por acaso. Eu não tenho a força que eu tenho por acaso. Eu não tenho, diga, eu não tenho o entendimento, a sabedoria e a inteligência que eu tenho por acaso. Tá aí o título, tá? Eu não tenho por acaso. Aí entre o tenho e o por acaso você pode colocar uma reticência aí. Porque senão, se fosse para colocar o título, você ia falar que ia ficar muito longo o que eu quero. Então, você ia falar assim, né? Não, assim não dá, né? Tem que ser mais curto. Então, eu não tenho reticências por acaso. Neemias não tinha tudo o que ele tinha por acaso. Que maravilha, uma descoberta. E não deixa, esse não é o momento que o diabo agora vai entrar no meio desse culto aqui e vai te atrapalhar, não. Porque o diabo pode ter entrado aí agora e tentado te confundir. Você ter ouvido assim, não, mas o que eu tenho? Não tem nada. Opa! Mentira! Repreende agora esse mentiroso, esse filho do cão aí, que passou pela tua mente. Mas eu não tenho nada. Mas, você tem muito. Você tem mais do que você merece. Você tem mais do que você deu condições para ter. Você tem mais do que você criticou. Quantas coisas que nós somos, não é fomos não. Quantas coisas que nós somos hipócritas. Que numa cama, com esposa ou com marido, nós já falamos de alguém que fazia, que falava, que agia daquela maneira. Quantas coisas que a gente vê nos outros e está ali, pensando, julgando, está ali discordando, está ali, não, mas o fulano não pode agir assim. O fulano não deve agir assim. Ou então, né, mulher, não, mas a fulana, a fulana não devia fazer desse jeito. A fulana não deveria agir assim. Mas você, de repente, faz. Quando nós olhamos para os outros, às vezes, a gente coloca um peso, mas quando é olhado para nós, a gente quer o quê? A gente quer alívio, a gente quer leveza. Não pesa a minha vida, não. Não exija de mim, não espere de mim essa postura. Quantos aqui que quando olhou para o filho dos outros, não, por que deixa agir assim? Por que permite isso? Por que não deixa ter processo? Por que não faz assim? Mas quando é o próprio filho, a filha, a pessoa não segue aquele rito que queria introduzir na vida dos outros.
Quando se fala de tempo, para os outros, não, tem que esperar, tem que confiar, não, é assim mesmo. Mas quando é a vida, não, porque está demorando demais, não, porque eu não aceito mais, eu não aguento mais, eu não quero mais, não, porque eu já esperei demais, porque já passou o tempo demais. Então daí você tira, você não merece muita coisa que você já tem, já vive, lugares que você já chegou. Quantos aqui que, se forem sinceros, vão se ver ali no arquétipo do povo de Israel no deserto? Às vezes ouvindo uma promessa, uma palavra e questionando, mas o senhor falou e eu fiz o propósito, não aconteceu. Eu ouvi um culto, eu fui lá, fiz uma oferta, e não recebi nada. Porque eu fiz tal coisa para tal pessoa e depois, olha o que aconteceu na minha vida. Questionadores, murmuradores. E, no entanto, você tem uma vida, você tem conforto, você tem saúde, você tem paz, você tem frente, você tem futuro. Você não foi engolido pela terra, você não foi fulminado. Quantos aqui que já mentiram diante do altar do Senhor? Quantos aqui que já mentiram diante de um homem de Deus, diante de uma mulher de Deus, que foram buscar supostamente ajuda quando só queriam falar, só queriam desabafar, só queriam que alguém soubesse da sua indignação, da sua, como que se diz, o quanto que estavam inconformados com algo, ou que queriam reclamar mesmo da igreja, de um setor, de alguém, mostrar que discordavam. E aí, quando foram questionados, não foram sinceros, mentiram, não tiveram humildade. Humildade. Humildade é uma palavra que na vida de alguns não vai além de uma palavra. Não se cumpre. Não é uma verdade. É apenas uma expressão. E olha, a gente tem muito. Neemias reconheceu o pecado dele, mas ele não ficou apenas no reconhecimento do pecado, ele não lamentou apenas, Senhor, me perdoa, Senhor, eu falhei, Senhor, eu errei, estou aqui agora em jejum, estou aqui agora me sacrificando, estou aqui me purificando, estou aqui me consagrando. Está aqui agora uma grande prova, um grande teste. Sábado nós teremos um jejum de gratidão. Está aqui uma oportunidade, eu diria, para alguns, de mudarem isso. Eu vou dar essas 30 horas para Deus. Não estou dizendo que se você trabalha, que você não tem que ir no trabalho, que você tem que deixar seus compromissos. Não, Neemias ele é perfeito aqui em nos mostrar como fazer. Ele seguiu com os rituais que ele tinha se comprometido como pessoa. Mas ele colocou Deus acima. E dá para colocar Deus acima mesmo você cumprindo com os seus compromissos. Você honrando os seus compromissos como um cidadão, seus compromissos como pai, esposa, marido, mãe, como empresário, como funcionário, dá? Porque nós vemos que o Neemias ele não parou de trabalhar, mas ele estava em jejum. Ele entrou num período de jejum que o tempo que ele tinha agora era de Deus. Não, esse tempo aqui agora não é meu, é do palácio. Esse tempo aqui agora não é meu, é do rei. Mas agora esse tempo é meu. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu não estou apenas aqui conhecendo mais um vinho,
Eu não estou passeando aqui, né, e conhecendo das maravilhas do Império Persa. Não. Eu estou orando a Deus. Eu estou buscando de Deus discernimento para entender qual o meu lugar, qual o meu papel nisso que está acontecendo comigo aqui agora. O que Deus quer de mim? Ele foi dando a Deus. Ele foi dando, ele foi entregando, ele foi buscando o discernimento daquilo, ele foi esperando, ele teve fé para resistir ali, no jejum, até ter revelação do que Deus tinha com ele, do porquê que para ele aquilo estava sendo daquele jeito. Que quando a gente enfrenta algo que não se resolve, não sai, não termina, o erro não está em Deus. O erro não está nas pessoas. Não, mas que tem gente... Não. Enquanto você tiver o seu foco em alguém, num lugar, num governo, numa situação estabelecida externamente, você está andando em círculos. Você está andando em círculos. E andando em círculos, você não vai chegar no ponto desejado. Você precisa olhar para Deus. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem comigo nisso aqui? Até que o Neemias entendeu. Deus quer que eu reconstrua. Como que ele faria isso? Com o entendimento que ele teve espiritual, com a força física dele, do corpo dele, com os recursos financeiros que ele tinha adquirido até então no conforto do palácio de Suzã, servindo ao rei. E ele não pegou parte, ele pegou tudo. Ele foi com o corpo dele, ele foi com a mente dele, ele foi com o dinheiro dele até Jerusalém e ele resolveu aquela situação. Ele trabalhou o espiritual que estava arrasado, desde sacerdotes, o templo profanado, abandonado. Ele iniciou um processo duríssimo, que ele percebeu o que acontecia, que o povo tinha se misturado. Ele limpou o templo, limpou porque estava sujo, contaminado. A parte espiritual, física de Israel não estava sendo usada para a parte espiritual. Ele separou o que estava misturado e que deve ser separado. E claro, ele não se poupou, ele trabalhou também. Ele liderou, tem gente que está fugindo de liderar. Deus quer você com o conhecimento que Deus te deu, com a força que Deus te deu, com a unção que Deus te deu. Tem coisas que Deus está colocando você, sabe, do jeito que você está vivendo, sentindo. Deus quer uma atitude, Deus quer uma postura da sua parte, começando pela sua autoliderança. Do jeito que eu estou, eu não posso continuar. Eu preciso fazer algo com Deus a respeito. Neemias fez. Foi para o jejum. Foi para o lamento. E não foi um lamento, não foi murmuração, não foi reclamação. Foi lamentar com Deus ali. Senhor, o quê? Por quê? Eu pequei. Então me perdoa. Então me aproxima de novo da tua lei, me dá conhecimento, me dá revelação, me mostra. Senhor, eu não dependo só das minhas pernas, dos meus braços, eu não tenho autonomia, eu sirvo a um homem que é poderoso, isso aqui já existe. Eu não posso entrar em rebelião aqui, eu não posso sair pela porta dos fundos e envergonhar o teu nome, porque eu não vou ter sucesso, eu não vou nem chegar lá. Então, a própria oração que ele faz no final,
Ele faz com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Toca aquele coração. Eu não tenho poder de chegar naquele coração, mas eu tenho o poder de abrir a boca e falar, e as tuas palavras saírem pela minha boca, e essas palavras chegarem até o coração, e quebrantarem, mudarem o curso das coisas, e foi o que aconteceu. Neemias falou com o rei, Neemias falou com os israelitas, Neemias falou com os inimigos, Neemias falou com sacerdotes e profetas caídos, Neemias falou com gente desanimada e no começo tudo que ele pegou para fazer piorou. Eu vejo esse momento. Gente que começou a se posicionar. Gente que nem começou, mas já viu. E situações que já tem à frente piorando. Piorando no espiritual. Mas como que piora no espiritual? Opressão. Você perceber o ambiente que você está oprimido. Você perceber coisas que para você antes, tem gente, por exemplo, vou te dar um exemplo, tem gente que nunca foi difícil vir à igreja. Para esse propósito está difícil ir à igreja. Está difícil. É trânsito. É a saúde que a pessoa não está com. Tem gente que não está com corpo para estar num culto, está sendo atacado no corpo. Você vai falar, não, aí não é o espiritual, a saúde, não, mas bem num período desse, que você precisa estar mais, ouvir mais, que você não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E tem coisas que eu sei, quem não tem a condição de estar dentro da igreja, de viver esse ambiente. O que há igreja virtual, mas tem gente que sabe que há momentos que você está lá, você precisa estar lá. Faz diferença. De repente o financeiro teu, você está sendo atacado. Você vive um momento que você tem aí desafios. Está tendo problema fiscal, está tendo problema de caixa. De repente você tinha situações muito estáveis há muito tempo. De repente, esse ano está sendo abalado isso. E aí? Ah, não, mas agora afetou meu bolso, afetou a minha vida. Opa! Piora primeiro para mudar. Não piora para melhorar, piora para mudar. Que resposta que você está dando a Deus? A de quem é fiel? A de quem tem força? Ter força não quer dizer ter dinheiro. Ter força quer dizer ter convicção. Não, eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Eu iniciei um propósito com Deus. Eu iniciei um compromisso com Deus, que Deus me chamou para ser uma coluna de uma área. E aí minhas finanças arrocharam de um lado. Opa, eu estou sendo provado. E Deus espera que você dê a resposta certa. Você está vendo um desafio no teu casamento, um momento que você nunca viveu. De repente havia um equilíbrio maior e agora uma perna aí quebrou desse casamento. Então você está coxo aí. De repente só tem gente que não está nem coxo, tem gente que está aleijada, né? O coxo ainda sabe aquela coisa de que uma está ruim, mas está... Como se diz, tá ruim, mas está pisando falseada, né? Opa, mas já ainda ajuda, Tem gente que não tá, o casamento não tá, como é que fala, que eu falei agora? Não tá coxo, não tá mancando. Tem gente que tá aleijado, agora tá assim mesmo, Opa, porque o outro aqui agora cortou um pedaço. O que quer dizer? Está sem, é um equilíbrio. Agora, imagina aqui se eu tivesse que fazer um culto só numa perna. Tem gente que o momento atual é esse. Você perdeu, parece que um lado. Você está ali, é você.
E aí, o que você vai fazer? Você vai equilibrar. Opa, você vai equilibrar. Você vai dar a Deus. Ó, você vai pegar e não no Senhor aqui, Senhor, me equilibra. Ó, o que você vai fazer? Senhor, o Senhor vai ser isso aqui agora na minha vida. O meu equilíbrio é o Senhor. Se uma vida eu tive um equilíbrio no meu cônjuge, se eu tive o meu equilíbrio em tal pessoa, e você pode levar isso para qualquer área de pessoas na sua vida. Se era a mãe, se era o pai, se era o irmão, se era o sócio, se era alguém que você tinha muito apego e que de repente isso agora mudou completamente. Definitivamente você vai se tornar numa parceria com Deus agora, é você e Deus. Neemias teve apoios, mas a base dele foi o Senhor. Deus vai enviar apoios, desde que Ele seja a base da sua vida. Então, se você está constatando que coisas aí, áreas, pioraram, você pode ver Deus nisso. E entra definitivamente nesse propósito. Neemias entrou. E foi a melhor coisa, não foi a mais fácil, não foi por um bom tempo, não foi a mais agradável, a mais confortável, aconchegante decisão que ele tomou na vida dele, mas foi a melhor da vida dele. Ele tomou a decisão de entrar no propósito de Deus, de assumir o seu lugar com Deus. E ele não retrocedeu naquilo. Teve momentos muito difíceis. Era todo mundo questionando Neemias. Será mesmo, Neemias? Neemias, você está certo que é isso? Será mesmo, Neemias, que é para reconstruir? Será mesmo que vale a pena? A gente não tem aqui, né? Mas será que de dentro da casa dele ele não foi questionado também? Não sei, não estou dizendo que estava. Mas eu não vejo nenhum apoio aqui, por exemplo, da mulher dele, da esposa dele. Será que ela mesma, Neemias, saímos lá de Suzã, Neemias, as crianças, olha essa vida. Olha aqui, ó. Às vezes você nem passa em casa, você está ficando dia e noite aí, ó. E você chega aqui só para pegar uma outra troca de roupa, lavar o rosto, os pés e já volta. Não tem tempo com as crianças, não tem tempo. Antes a gente viajava, quando o rei viajava, antes a gente comia ali, e bebia, e fazia, acontecia, e tinha isso, e tinha tempo para aquilo. Neemias estava no lugar certo. Piorou muito. Eu creio que todas as áreas da vida dele pioraram no começo. Mas ele assumiu o lugar que Deus chamou ele para estar. Ele ficou no propósito, o verdadeiro propósito. Não foi um propósito que ele inventou para parecer a vida dele melhor do que era, para as pessoas terem uma imagem dele mais espiritual do que ele era de verdade. Não, ele entrou num propósito. Ele pagou preços, ele obedeceu. Ele se purificou do seu pecado, porque ele reconheceu o seu pecado. Ele se consagrou a Deus, pagando preço ali de sacrifício. Ele cortou na carne dele. Ele mudou de direção fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Ele teve a ousadia que ele teve de ter, e ele fez as obras que ele teve que fazer. E Neemias está aqui. Esse registro maravilhoso para nos inspirar. Que Neemias te inspire hoje. A você que está vivendo coisas que pioraram, momentos de pioras, questionamentos internos talvez e externos, que Neemias venha com respostas para você, com confirmações para você. E
que você agora se levante, literalmente, eu estou dizendo para você, se levante, e que você receba agora, porque eu vou orar, para que você receba direção e força para ocupar o seu lugar, para cumprir com o seu propósito. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por hoje. Hoje, meu Deus, já de agora para 25 horas atrás, desde quando nós iniciamos essa Casa Firme. Obrigado. Obrigado por cada momento de comunhão, de adoração, de oração, por cada palavra, por cada inspiração. E obrigado por Neemias ser para nós uma inspiração. Obrigado. Obrigado, meu Deus, pelo que nós temos. E eu declaro que haja esse reconhecimento do que cada um tem, que talvez não via assim, não enxergava dessa forma, mas que agora veja. Eu peço que o Senhor venha, meu Deus, agora ajudar essa pessoa a se posicionar, que ela assuma o lugar, a posição e o papel que o Senhor chama ela para assumir, para ocupar, para ter, e que ela não desanime, porque ela está vivendo, meu Deus, pioras em várias áreas. Quantas pessoas que estão vendo, como Neemias viu, acompanhou, foi o que ele vivenciou. O começo de cada situação não houve melhorias, houve pioras, mas ele permaneceu, ele resistiu. E eu oro pedindo força, Senhor, força, fortaleça agora essa pessoa. Que neste momento ela até sinta o agir do Espírito Santo do Senhor, fortalecendo ela e trazendo essa mensagem. E com essa oração agora, meu Deus, sendo para ela já uma resposta, que ela seja fortalecida, que ela receba do Senhor confirmação, para não parar, para não retroceder, para não recuar, mas para continuar no propósito que o Senhor chamou e separou ela, meu Deus, para que ela cumpra com a sua parte, que ela faça do Senhor a base da vida dela e que ela viva, meu Deus, cada promessa tua, que cada promessa tua se cumpra na vida dela e por meio da vida dela atingindo o propósito do Senhor. Eu oro agora, meu Deus, por esse propósito de fé que nós temos com o Senhor aqui. E eu te apresento cada um dos pedidos, eu repito orações agora que nós já temos feito, e eu oro, meu Pai, para que sonhos sejam realizados, curas aconteçam, as curas da alma, as curas, meu Deus, do corpo, que pessoas sejam saradas por terem ouvido essa mensagem e crido no propósito, no chamado do Senhor para com elas, que elas sejam curadas e elas agora se sintam alegres por terem saúde para prosseguirem, para seguirem em frente, meu Deus, porque agora elas sabem para que o Senhor está dando força e saúde a elas. Que elas vejam, meu Deus, a cada dia, ainda que neste momento elas estejam presenciando pioras em quadros de pessoas, familiares, entes queridos, que elas existam, meu Deus, para ver não só a salvação, mas também para verem pessoas libertas, pessoas mudando, pessoas sendo transformadas e ainda, meu Deus, dando testemunho de honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, que haja um crescimento financeiro, que haja um crescimento material e que essa pessoa que já ouviu do Senhor o chamado para ser uma coluna e algumas até de serem, meu Deus, governadores distritais, girês, provedores da tua casa, que não tirem a mão, meu Deus, do arado, que não recuem daquilo que se comprometeram com o Senhor,
mas por conta, meu Pai, dessa decisão, dessa manutenção daquilo que foi assumido, do compromisso que sabem, que entenderam, meu Pai, que o Senhor possa confiar mais por essa fidelidade agora, que o Senhor, meu Pai, aumente a condição, aumente a sementeira, aumente, meu Deus, a dose, para que essa pessoa cumpra com aquilo que ela se comprometeu e aquilo que o Senhor chamou ela para fazer e para viver. Levanta, sustenta, abençoa, materializa, meu Deus, projetos, realiza sonhos e estabeleça essa pessoa no lugar que ela tem crido, meu Deus, tem pedido e tem buscado do Senhor para que o Senhor a coloque, para que o Senhor a estabeleça. Eu concordo com cada oração mais uma vez e eu ligo cada uma aqui na terra para que sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.